Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e como você está? Você está bem? Eu estou tranquilo, cara. Eu estou aqui atrasado. Eu estou atrasado, mas eu estou aqui. Eu tardo, mas eu não falho. Eu não falho. Esse podcast está saindo com dois dias de atraso. Tive algumas barreiras no meio do caminho, mas estamos aqui mais uma vez para continuar esta grande saga que é este programa horrível. Eu já estou aqui com o meu café, já estou solitário com o meu café. E isso é uma coisa que tá mudando um pouco, né? Eu não estou mais gravando tão solitário assim, porque às vezes a minha mulher está aqui na volta. Às vezes não. Mas eu estou aqui já com o meu café cheio e, cara, tá muito quente. Tá muito quente. Quente para um caralho aqui. Quente para um caralho. Eu já não sei porque todas as vezes, né? Todas as vezes em que eu vou sair de casa, eu tenho que passar a merda do protetor solar. E o que acontece? Quando eu passo os protetores solares, tá quente para um caralho. Eu estou suando. Aí passo o protetor, saio na rua e vou para o trabalho. O que acontece? Chove. Vai lá e chove. Então o tempo fecha, nuvens negras aparecem, chove e é isso. E aí o protetor solar que eu passei, para que serviu? Já não tem mais sol. Aí eu chego no trabalho e volta a ficar abafado. E o que acontece depois? Depois eu saio do trabalho e não está mais chovendo, não está mais tão quente, mas, né, eu só estou com aquele resto de protetor solar no meu corpo, que é uma merda. É uma merda. Eu odeio protetor solar, cara. Eu odeio protetor solar. É um negócio que sei lá, cara, deixa a pele grudenta. É uma bosta, é horrível. É horrível. Mas, divagando sobre isso, não sei porque eu falei sobre isso. O que eu queria falar? Semana passada. Semana passada? Acho que foi semana passada. Eu fui numa pizzaria. Eu ganhei um voucher da minha empresa no final de ano. Ganhei um voucher de uma pizzaria, ganhei mais uma champanhe e uma caixa de bombom. Bom, melhor do que muitas coisas que eu ganhei na minha empresa, nas outras empresas que eu trabalhava. Muito melhor. Mas, então, semana passada eu resolvi usar esse voucher porque tinha 2 meses para se usar, né? Então eu fui. Não queria correr o risco também de perder aquele cupom. E aí eu fui lá, fui com a minha mulher. A gente tinha 2 cupons para isso, né? Foi com a minha mulher. R$ 100, né? Seria o rodízio de pizza nesse lugar. Tá aí, beleza. Tá, beleza. Então, fomos lá. Lugarzinho longe também de onde eu tô. Lugarzinho longe. É perto do trabalho onde eu tô, né? Onde eu trabalho, mas é longe da minha casa, né? Aí, tá, fomos lá tranquilamente. Chegamos lá, falei assim. Primeiramente que a gente tava na rua. A gente tava na rua e aí eu perguntei, será que é aquele lugar lá? Porque assim, eu não enxergo. eu sou cego, eu não enxergo de longe. Então eu perguntei, será que é aquele lugar lá? Aí ela falou, eu acho que é. É sim. Aí ela confirmou, minha mulher confirmou. Falei, tá, mas e o que diz naquela placa lá? Aí ela disse, pizza. Então a gente, realmente estamos no lugar certo. E aí, a gente chegou lá e tal. Entramos e, cara, ah, é temático. É temático de super-heróis. Ali eu já fiquei meio desconfiado. E por ser uma temática de super-herói, o que que você já internamente pensa? Qual é o seu instinto natural na sua cabeça? É pensar o quê? Vai ter muita criança. Logo, é um ambiente de criança.
Então, né? Tinha criança. Só que, pelo menos, lá tinha espaço kids. Então as crianças não ficaram muito presentes lá no lugar gritando e berrando. Não ficaram. Só que, por ser um lugar temático de super-heróis e com crianças, o que que tinha? Tinha os funcionários vestidos de super-heróis e não que isso seja ruim, isso é dar um diferencial pro ambiente, né? O negócio lá da plaquinha, que seria a plaquinha para você pedir as pizzas doces e salgadas e tal, era um quadradinho do meio que eu não sei se tem alguma coisa dos Guardiões da Galáxia isso, mas é, eu acho que tem, talvez, mas era um cubo com várias, com as coisas diferentes, assim, dizendo salgadas, doces e tal, e era meio que também um negócio de quadrinhos nesse cubo, assim, pra indicar. Achei legal. Olhei pro lado esquerdo, tinha um Homem-Aranha pendurado na parede. A minha mulher só foi ver 3 horas depois. Eu, tinha meio que. Parecia que o Hulk e o Capitão América estavam entalhados na parede, porque só tava, né, a cabeça deles presa ali. Gigante também. Então, pô, tinha as luvas do Hulk. As luvas do Hulk eram meio que a luminária. Tipo, era bem legal, era bem armado, era bem pensado, era muito. O ambiente era, era todo pensado na temática dos heróis e era muito bem feito. Era legal, era bonito. E só que assim, é, a- tá, tem as pizzarias ali, aí a gente viu tinha o Wolverine, que depois ele virou o Batman. Tinha o Homem-Aranha, o Miles Morales, tinha a Batgirl, a Arlequina ali, a Arlequina, sei lá. Tinha quem era o outro? Tinha o Pantera Negra. E. E tinha o Superman. O Superman era o cara mais velho daquele grupo. É, e o que aconteceu? Fizeram todo um anúncio, pararam tudo. Aí eu pensei, caralho, aconteceu alguma coisa. Aí pararam tudo, pararam a música, pararam tudo. Aí começou a subir umas luzes diferentes. E aí a luz apontou pra um canto. E aí o cara lá no microfone anunciou que eu não sei onde é que o cara tava escondido em algum lugar. Ele chegou e talvez eu ser cego também, né? Acho disso, a vida não enxergar as coisas. Mas o cara tava lá e ele começou a anunciar. E fez um anúncio. Ele, o mesmo, o único, não sei o que lá, bababá. Teceu elogios e era pra anunciar o Batman. E aí chegou o Batman. E a musiquinha do Batman tocando. Nananana. Aí eu, caralho, véio. Legal. Legal. Eu acharia muito mais legal se eu tivesse 10 anos, mas isso é legal pra caralho. É legal, é uma ideia legal. Ainda mais o Batman, né? Que é o maior de todos. E aí, o que acontece? O Wolverine era o Batman, né? Aí já chegou pulando, já chegou feliz e vibrando e tal. Eu falei, caralho, pô, muito bom, cara, muito bom. Eu não tava naquele mesmo pique, mas eles estavam. E aí o cara tava lá, pulando e correndo e gritando. E aí chegou, já me deu aquele cumprimento de soco, né? Soquinho. Foi lá, soquinho, pá, legal. E tá, vamos continuar a vida, seguindo a vida. Fomos passando os momentos ali, as pizzas eram boas, eram muito boas, realmente eram muito boas. Ah, só que chegou um momento, e eu tava perguntando pra minha mulher, pô, será que o pessoal, eles estão felizes trabalhando assim? Tipo, tem que estar sempre animado, você não pode estar pra baixo. Porque tinha o Chapolin também, tinha o Chapolin, e o Chapolin era o mais triste daqueles. Porque ele, eu não sei se ele tava triste, mas ele era o mais puto da vida.
pela cara dele. E eu perguntei pra minha mulher, tipo, será que o pessoal tem que estar muito feliz toda hora? Será que tem que ser que nem o trabalho que eu tava? Que a gente tinha que sempre sorrir? Será que as pessoas vão não estar tão felizes nisso aí? Será que elas. Será, sabe? Será que elas não estão sendo forçadas? Será que elas têm que estar sempre fingindo um personagem? Fingindo ser uma coisa que não estão sendo no momento? Que nem. Se bem que todo o trabalho, basicamente, com atendimento ao público é fingir que você está feliz, né? Mas tem empresa que realmente exige isso. Tem um mercado que eu trabalhei também que sempre exigia, sempre sorrir no atendimento aos clientes. Sempre sorrindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Por mais que a pessoa não falasse com você. E aí, o que aconteceu? No meio dessa conversa que a gente estava tendo, o pessoal, tipo, parou de novo. Parou, a música baixou. Eu tava tocando várias músicas. E tinha o telão também, tinha uma TV. Uma TV de uns 42 polegadas, mais ou menos. Ela tava passando o filme que ninguém tava vendo. Porque ninguém se importa. Era o filme do Shang-Chi. Filme que foda-se. Passou algumas. Antes do filme de Shang-Chi, tava passando umas imagens dos Vingadores. E ali eu vi gente olhando pra tela. Aí chegou no Shang-Chi e todo mundo cagou. Só tinha um cara olhando. Sério, só tinha um cara olhando. E aí. Tava legendado, né? Porque a música é muito alta, todo aquele negócio. E aí o que aconteceu? Tudo parou de novo. E aí o locutor, o anunciante, chegou e disse. Começou a falar. Peço a sua atenção, bababá. Agora se vocês quiserem levar. Se vocês têm uma criança, vocês levam ela para o Espaço Kids agora, pois elas podem se intrometer no meio do corredor e aí vai atrapalhar a transição dos nossos heróis e blá 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 blá. Falou um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Eu perguntei, não, o que tá acontecendo? Aí a minha mulher falou, eu acho que eles dançam. Aí eu, não é possível que eles dançam. Aí ela falou, sim, eu acho que eles dançam. Aí passou o momento em que eles realmente colocaram umas banquinhas, uns bancos lá, uns quadrados de madeira e colocaram no meio dos corredores. E o pessoal subiu em cima deles e começaram a dançar, realmente. Coreografado lá, o flash mob. Todo mundo dançando, eu não acredito. Aí eu olhei pra ela, ela tava, eu acertei, acertou aí. Eu não sei porque cara, sabe? Aí eles começaram a dançar e sem brincadeira. Foi tipo um monte de música e foi 10 minutos deles dançando. Aí tinha a Arlequina dançando lá, o Pantera Negra e o Chapolin com cara de cu. O Pantera Negra tava muito animado. Sério, ele tava muito feliz. Ou talvez ele realmente gostasse muito de dançar e daquelas músicas. Que aí começou a tocar, tipo, um monte de música, tipo, sucesso no Brasil. Sertanejo tocou funk, tocou um monte de coisa. E aí fizeram um medley mesmo, um medley. E ou ele gostava muito dessas músicas e de dançar, ou ele era um funcionário novo. Porque todo mundo sabia as coreografias, todo mundo tava dançando. Todo mundo tava dançando assim, só que só ele tava muito, muito feliz, ele tava muito animado. Então, me trouxe esse questionamento, será que esse cara é novo no trabalho? Ou ele tava realmente feliz porque ele podia, ele tá num trabalho em que ele pode se vestir de Pantera Negra, de um herói, e ele pode dançar. Me mostrar todo o seu gingado e sua malemolência. Será? Ou. Não sei, talvez. Eu suspeito que ele seja novo.
Embora ele parecesse. Cara, ele parecia muito, mas muito feliz. E o Superman foi o único que não dançou. O Superman, talvez por ele ser mais velho, porque todo mundo era naquele lugar. Eles eram todos jovens, não deviam ter mais do que 25 anos. O Superman, ele tinha claramente mais de 40. Claramente ele tinha mais de 40. E ele era o único que não dançou, ele só estava filmando, tirando fotos e circulando. Ele não fez mais nada. Pera, deixa eu tomar meu café aqui. Pausa pro café. E aí. Aí tá. Depois que acabou os 10 minutos de dança, de coreografia, cara, foi coreografia de 10 minutos. Os caras estavam. Treinaram muito, cara. Treinaram muito. Eu não conseguiria. Eu fico pensando, num trabalho em que você. Será que essa coreografia, essas ideias de coreografia, de dançar no meio do trabalho ali, no meio no meio da jornada, será que foi uma ideia dos funcionários que gostam muito de dançar? Todo mundo tava dançando e aí eu fico, cara, eu acho que aí eu perguntei, será que tem, porque não foram todos que dançaram ali no centro do local. Foram só 3 e tinha sei lá, uns 8 funcionários, eu acho. E eu perguntei pra mulher assim, tá, a gente tava conversando, né? Foi só a gente, e aí, né? Então a gente só tava conversando. Aí eu perguntei, será que é tipo uma escala pra ver quem é que vai ficar ali, subir no banquinho e dançar? Porque se for pelas pessoas que mais gostam, o Chapolin não devia estar lá. Porque o Chapolin tava dançando errado. Ele não tava dançando certo, ele tava dançando bem errado, ele tava todo duro ali pra dançar. E ele tava com uma cara de puto da vida. Ele não tava feliz, ele tava muito emburrado. E aí eu penso, será que é uma escala que todo mundo tem que dançar? Ou eles colocaram realmente quem sabe a coreografia completa e tá. Sei lá, algo do tipo. Eu acho. Eu acho que é tipo uma escala. E imagina o quanto tempo os caras ficam treinando essa porra pra eles não errarem. Imagina o quanto tempo. Porque eles ficaram 10 minutos dançando, cara. Foi muito tempo. Foi muito tempo. E se tratando de um trabalho de carteira assinada, em que você tá ali, em que eles funcionam das 6 às 11. Se você não tá num trabalho em que funciona nesse curto período de tempo, em que você está dançando por 10 minutos, coreografados, cara, ou ou eles sabem realmente, pegam coreografias das músicas no normal mesmo, ou eles estão, sei lá, chegando meia hora mais cedo, uma hora mais cedo pra ficar treinando. Não sei, cara, não sei. Não faz nenhum sentido isso. Embora tenha sido. Cara, eu não sou muito. É que assim, cara, eu não sou muito fã desse tipo de coisa que, sabe, te tira muito do ambiente, sabe? Te tira muito da imersão. E nem, por exemplo, essa coisa de dançar no meio do restaurante, no meio do negócio, assim, ele me tira da experiência. Tipo, eu estou ali na experiência e aí o pessoal começa a dançar. Me tira da experiência do local, entendeu? Porque é um negócio que está totalmente fora do que está sendo proposto ali, de todo o ambiente construído. Está totalmente fora. Então ele me tira daquele lugar, me tira daquele mundo que me foi apresentado, em que eu estava completamente imerso e vivendo. Me tirou. Assim, por isso que eu, por exemplo, não gosto muito de músicas.
Eu não gosto de musicais, na verdade. Pra mim, musicais só funcionam em desenhos e tem que ser da Disney. A Disney fazia, não sei como é que está hoje, faz muito tempo que eu não vejo desenho da Disney, mas os musicais que eu acho bom e que eu gosto são os desenhos mais antigos da Disney até agora. Então, sempre souberam fazer. Mas se for fazer um filme com pessoas reais e aí começa a ter danças e tudo mais, e cantoria, e aí, cara, isso me tira do mundo. Isso me tira do mundo. Me tira do mundo. Então, por isso que eu não sou muito fã. Não sou fã, não gosto. Não gosto. Só tem um musical que eu gosto, mas eu julgo que eu só gosto porque tem um valor afetivo de que era o musical que a minha avó gostava e eu assistia com ela. Né? E ela já faleceu e tudo mais, então acho que tem um valor afetivo nisso que talvez seja por isso que eu gosto desse. A gente via várias vezes. Ela via várias vezes, eu gostava de ver aquilo. E eu assistia com ela, então talvez seja isso. Talvez seja isso. Porque se for olhar todos os outros que eu tentei assistir, eu achei uma merda. eu sempre achei uma merda. Aquele La La Land ali, nossa, eu não consegui assistir inteiro também, eu achei insuportável. Teve um musical do Tom Cruise também, que eu achei insuportável também, era uma merda. Então, todos os que eu tentei assistir não foram do meu agrado, então eu julgo que musicais não são, eu não sou o público, não sou o público de musicais. Sempre que eu vou lá e falam, vai ser um musical, nossa, me dá uma preguiça. Quando anunciaram, eu ia ver, quando anunciaram o Coringa 2, e falaram que ia ser musical, eu fiquei, nossa senhora, nossa, eu não quero ver isso. Já me deu meu Deus. Aí chamaram a Lady Gaga, eu falei, nossa, foda-se que chamaram a Lady Gaga. Canta pra caralho, mas foda-se que chamaram a Lady Gaga. Eu tô cagando pra isso, eu não quero a porra do musical. Mas me entregaram um musical, né? E foi o que foi, né? Uma merda. Mas... o que eu tava falando? E aí, no meio desse todo esse flash mob, de toda essa animação muito contagiante. Pera, deixa eu tomar meu café. Muito contagiante. Me veio um pensamento. A gente começou a questionar. Isso não sei, não me lembro se foi no dia, ou se foi depois, quando a gente tava em casa, se foi em outro dia, não me lembro. Tipo, você se sujeitaria a este papel? Não que seja um negócio, nossa, vergonhoso pra caralho, um negócio vergonhoso mesmo. Vergonhoso é você roubar, cara. Mas, mas vamos nos colocar, vamos dizer, né, assim, vamos chamar de... Não vai ser vergonhoso. Vergonhoso não é uma palavra boa pra isso, cara. Você se sujeitaria a este papel de uma pessoa muito assim extrovertida desse nível, e que tenha que dançar e ficar todo animado, tudo isso pelo seu trabalho, por um salário, que tipo assim, é uma pizzaria. O pessoal ali era garçom e atendente, que é a mesma coisa, basicamente, né? Fazem a mesma coisa. Mas eu não sei qual é a faixa de preço de um garçom de uma pizzaria. Eu não sei qual é o teto, né? Mais ou menos a média de salário desses profissionais. Então, mas eu chuto que sejam pelo menos, assim, talvez a pessoa receba pelo menos 2.500. Talvez, não sei. Se o ambiente, o local também repassa as gorjetas. Né? Que tem essa questão. Tem lugar que cobra a taxa de serviço, né? As gorjetas. Você pode não pagar também, né? É uma opção, mas tem lugar que cobra e as gorjetas que eles recebem, eles não repassam. Então, se o lugar repassa,
provavelmente o salário deles passa de 2.500 ou chega pelo menos a 2.500. E como é um lugar caro, os preços daquele lugar são muito caros. Eles têm pizzaria, eles têm drink de crianças, drink kids, né? Com os copinhos temáticos, copinhos diferenciados de super-heróis também, que é pra pegar, né? Fisgar a criança. E isso é certo, tá legal. Isso é o marketing, funciona assim. E você tem os drinks para adulto que estão. Eles estão mais ou menos na faixa de preço. Mais ou menos na faixa de preço. E o que eles ganham ali, talvez não seja no rodízio, né? Óbvio. Mas tinha 2 andares também. Eu não quis dar uma volta no lugar, não. Só fiquei no andar de baixo mesmo. E era isso. Mas é um lugar que enche. Tem gente. E eu fui numa quarta-feira. Se numa quarta-feira a pizzaria está cheia, significa que aquele lugar enche de gente mesmo. E pelo rodízio ser R$ 90, acho que, obviamente, não encher e ser R$ 90 significa que é um lugar bom. Mas, se mesmo sendo um lugar bom, com um preço bem alto, será que os funcionários eles vão receber realmente um valor alto, um salário bom? É o questionamento, porque onde eu trabalhei, o salário era alto, mas era por conta das gorjetas. Porque o meu salário não chegava a um salário mínimo. E o lugar era caro. Mesmo. Era muito acima da faixa, da faixa de preço do mercado, né? E era muito acima. E o ambiente não condizia com esse preço tão alto. Era uma disparidade que tinha nessa questão. Mas era caro, as coisas eram caras. O drink que eram lá na pizzaria, por exemplo, R$ 20, onde eu trabalhava, era 28. E em menos quantidade. Então, né, tem essas questões. E pensando nisso, né, de quanto você se dispunharia, essa palavra existe? Não sei, quanto você ia se dispor a fazer esse papel de vestir uma roupa de super-herói, que não é uma coisa muito convencional, uma roupa mesmo, um uniforme, não era uma camisa com estampa de herói, era uma roupa, uma fantasia de super-herói, vestir aquela fantasia, encarnar o personagem, porque às vezes eles falavam umas frases dos personagens ali, entre uma pizza e outra, entendeu? Então você pode... O quanto você se ajeitaria a fazer isso e estar sempre animado, feliz. O quanto você estaria fazendo isso? O quanto você se sujeitaria a fingir ser o que você não é? Você pode ser uma pessoa completamente quieta, tímida, ou simplesmente não gosta muito de conversar com as pessoas, conversar muito. Você gosta de chegar a fazer o arroz com feijão, e você teria que fazer esse papel. Ser muito animado pra cima, levantar a galera, bater palma, sair pulando, correr por entre os corredores. Você faria isso? Você faria isso por um salário na faixa de preço ali, ou por um salário mais alto? Obviamente, por um salário mais alto, muitas pessoas aceitariam. Eu, por exemplo, eu
pensei sobre isso e eu vi, cara, eu não faria. Eu não faria. Por mais que eu não seja uma pessoa tímida, eu não tenho problema de timidez, eu não sou uma pessoa tímida. Por mais que eu não seja uma pessoa tímida, que eu não tenha problemas em chamar a atenção por alguma coisa, por algum motivo, seja qual for, eu não me sujeitaria a ficar nesse papel, a ser essa pessoa sempre animada, pra feliz, pulando, alegre, puxando a galera toda hora. Eu não me sujeitaria a isso, porque quando eu não estou feliz, quando eu não estou tranquilo, eu não consigo fingir que eu estou. Entendeu? Eu não consigo fingir. E eu não quero fingir. Eu só quero. Eu fico ali mais sério. Não mudo o tratamento com as pessoas, eu ainda continuo sendo educado, um bom dia e tudo mais. Não sou tão ríspido com elas quando, né, quando você não está feliz, quando você está triste ou bravo, ou simplesmente está se irritando, você começa a ser mais ríspido com as pessoas, né? Naturalmente. Eu não faço isso. Eu continuo mantendo a educação, continuo ficando tranquilo com isso, mas eu fico mais sério e fico mais quieto na minha ali. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria. Eu teria que fingir ser o que eu não estou sendo. Às vezes é mais grave para outras pessoas porque elas têm que fingir ser quem elas não são. E aí é um negócio, sei lá, e será que a pessoa ia ficar dormir tranquila, ia ficar feliz, ou ela ia ficar naquela, sabe, encarnando o personagem, ela ia ter que fingir tanto aquela persona que ela iria acabar se tornando aquela pessoa? Não sei se bom, eu acho que naturalmente as pessoas não conseguem mudar tanto assim. Eu acho. Posso estar falando besteira. Mas se você parar pra pensar, cara, você faria isso por R$ 5.000? Tipo, R$ 5.000 no seu trabalho, cara. Você trabalha CLT. Você trabalha de terça a domingo. Porque segunda que esses negócios nunca abrem. Segunda a pizzaria nunca abre. Segunda a bar nunca abre. Então, você trabalha de terça a domingo, com um domingo por mês de folga, das 6h30 até as 11h. Provavelmente você tem que entrar umas 5 horas, então seria, vamos dizer, pelo menos das 5 à meia-noite, que aí você tem que fechar o lugar. Você trabalharia assim, tendo que no meio do trabalho você começar a dançar no meio do local, com as luzes focando em você, você tendo que fazer a coreografia, tem que estar sempre sorrindo, animado, puxando a galera, pulando, gritando, ainda às vezes tem que fazer toda uma média de ser um herói de verdade com as crianças e ficar gritando e animando e brincando com elas. Você se sujeitaria a esse tipo de coisa que você pode detestar ou que você não é muito fã pelos R$ 5.000? Sei lá. Colocando um valor. Eu tô só colocando um valor que não seja tão abaixo e que seja acima do que provavelmente o pessoal recebe nesses lugares. 5.000. Faria? Cara, 5.000 eu não faria. Eu não faria. Mas você faria isso? Porque, pensa bem, são R$ 5.000. Se você costuma viver com 1.800, você ganhar R$ 5.000, vai ser um puta de uma subida de degrau. Vai ser uma subida muito grande. Imagina, você vai estar ganhando mais que o dobro do que você estava, do que você costuma ganhar, do que você costuma viver. Então, é um questionamento, cara, filosófico. Até onde você iria? Por R$ 5.000 eu não iria. Eu não iria, na verdade, por nenhum dinheiro, cara.
Falar bem a verdade, eu não consigo fingir por tanto tempo e fingir ser totalmente o oposto. Não consigo. Não consigo. Eu não consigo fingir, cara. As coisas as coisas que eu gosto. As coisas que eu faço, eu simplesmente faço. Eu não consigo fingir que eu estou gostando do que eu estou fazendo. Eu não consigo fingir que eu estou gostando de algo para agradar outras pessoas. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E às vezes isso é um problema. Às vezes você tem que fingir que você gosta de alguma coisa, você gosta de alguém pra vida meio que andar, pra você meio que caminhar. Eu não consigo fazer isso e eu não consigo fingir que eu gosto das situações e do trabalho onde eu estou. Não consigo. E vai ver, é por isso que eu sempre estou indignado e saio basicamente detestando quase tudo do trabalho. Porque a maioria deles você tem que fingir coisas. Você tem que fingir que quer ver aquelas pessoas da sua vida. Você tem que fingir que quer ter uma conversa com aquelas pessoas. Você tem que fingir, na maioria delas pelo menos, né? Você tem que fingir que sente uma alegria em atender as pessoas, o público. Você tem que fingir muita coisa. Se eu pudesse escolher ficar num trabalho, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com atendimento ao público de novo, porque apesar de eu não gostar de muita coisa que acontece quando você atende as pessoas, apesar de eu não gostar dessa parte, eu consigo conversar tranquilamente com as pessoas sobre qualquer coisa. Eu consigo. Por mais que eu não tenha o devido interesse, eu consigo desenvolver uma conversa ali, quando ela puxa uma conversa. Eu estou vendendo um produto, e aí a pessoa começa a puxar uma conversa. Cara, pra não ficar aquele clima bosta, aí eu tenho que conversar com ela. Tenho que fingir que eu estou interessado no que ela me disse. E eu tenho que desenvolver uma conversa ali, básica, até ela ir embora do lugar. O que é, tipo, 5 minutos. Então o meu atendimento ao público é bom. Porque eu também entendo que para a pessoa voltar, ela tem que ser bem recebida. E se você não está de bom humor, a pessoa não vai ter nada a ver com isso. Então você tem que sempre tratar ela com educação e tudo mais. Porque se você está num dia ruim, foda-se. O cliente não quer saber, não é problema dele. Você tem que sempre tratar o cliente bem. Independente se ele for um puta de um merda, se o cliente for um arrombado do caralho, não importa. Você tem que tratar pelo menos com educação. E aí, eu basicamente trato todo mundo super bem. Eu basicamente tenho um carisma. Vou deixar a parte, eu tenho um carisma muito bom quando eu converso com as pessoas. Então as pessoas, elas costumam gostar de mim. O público costuma gostar de mim. Eu lido bem com o público, mesmo eu não querendo. E se eu tivesse que escolher lidar com o público na função onde eu estou agora, ou ficar, sei lá, no depósito separando coisas, eu queria ficar no depósito separando coisas. O ponto é que onde eu tô não tem um depósito, né? Um depósito, sim. É um local, é uma dispensa. É uma dispensa. Não chega a ser um depósito, não é um local, um lugar em que tenha espaço suficiente para chamar de depósito, onde você precisa de uma organização de verdade. É só uma dispensa para se colocar algumas coisas. Então, eu escolheria ficar lá no depósito. Eu não me sujeitaria a ficar conversando com o público toda hora, porque cansa, cara. Cansa. Você fica o dia inteiro trabalhando lá com o público, uma hora você vai cansar, sua cabeça vai estar cansada, por mais que você não se canse fisicamente, não é um trabalho, o meu trabalho não é um trabalho muito assim, que demanda muito do meu físico, né? Que demanda muito esforço físico, ele não é assim, ele exige um pouco, mas não é tanto.
Mas você exige muito de você, a sua cabeça, o seu mental. Porque lidar com as pessoas é cansativo. Você ter que falar com as pessoas é cansativo. Então, eu preferia estar no depósito. Ganhando menos, talvez. É. Mas é bem mais tranquilo e combina mais do que comigo. Combina mais comigo do que com o público. Lidar com o público. E cara, te falar pra você. Eu não iria muito não, muito longe, pra trabalhar nesses lugares. Eu estava brincando de largar currículo nessa pizzaria porque eu queria ser o Batman. Porque eu não estava vendo o Batman, eu estava vendo o Wolverine. Só tinha o Wolverine naquela hora. Aí eu não vi o Batman, eu falei, caramba, não tem o Batman. E aí eu olho e tipo, tem o Chapolin. Eu falei, por que caralho tem um Chapolin? Se basicamente o ambiente inteiro é formado por heróis da Marvel. Por que tem um Chapolin? E não fazia sentido, mas aí apareceu a Batgirl, aí apareceu o Batman depois. O cara que fez que tava vestido de Batman, ele foi simplesmente os dois melhores heróis, né? Ele foi o Wolverine e o Batman. Olha só. Ah, foi simplesmente os melhores. Aí antes deles começarem a dançar, porque a minha opinião teve uma mudança muito drástica quando eles começaram a dançar, quando eles fizeram aquele flash mob. Ah, eu tava perguntando pra minha mulher, eu tava pensando, será que vale a pena largar um currículo aí? Porque eu queria muito ser o Batman. Era só isso. A minha ideia era só isso, eu quero ser o Batman. Será que vale a pena trabalhar aí? Eu vou perguntar pra eles como que eu largo o currículo, se eles estão contratando. E só que antes de eu chamar uma pessoa pra isso, um deles pra isso, aí eles anunciaram o Batman. E logo depois eles começaram o flash mob. E quando fizeram o flash mob, eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não tenho nenhum problema em vestir o uniforme de herói e ficar ali entregando as pizzas e tudo mais. Já fui garçom. E eu não teria esse problema. Mas fazer essa coreografia não compensa pra mim. E tinha uma pessoa só, lembrei agora, tinha uma pessoa só que não estava fantasiada. Tinha uma pessoa. E eu acho. A gente acha. A mulher achamos que ele fosse. Ou estivesse fazendo free. Né? Estivesse ali fazendo um frila bem. Né? Sim, de boa. Mas ele era o único que não estava fantasiado. Estava com uma camisa normal. Uma camisa preta estampada ali com alguma coisa. Normal. E ele estava. E ele também foi o único que não dançou a coreografia, não dançou nem um pouco nem um pedacinho dela, nada, nenhum movimento ali. Aí eu acho que ou ele está fazendo free, ou ele está em fase de teste. Sei lá. Não sei. Mas foi o único que não estava fantasiado. E. Tá. Bom, eu acho que é uma questão aí a se pensar. Se você faria isso por um dinheiro muito alto, ou se você não faria de todo jeito. Eu não faria de nenhum jeito. Qualquer coisa que tenha que me envolva, dançar, sem mais nem menos, sem nenhum motivo, no meio do trabalho, onde o foco não é dança, e ainda mais fantasiado, não é por ser timidez, mas é um negócio que não consigo, não é. Eu não faço isso por dinheiro nenhum, não. Não vale a pena, não. Tem uma barreira que me impede de fazer isso. E talvez seja um exagero, talvez seja, mas eu acho que tem coisas, cara, que
Não vale o esforço, não vale o esforço, não vale a grana que você vai ganhar, cara. Garanto que tem coisas que você faz na sua vida aí que não vale a grana que você ganha. E você provavelmente está querendo sair desse lugar, não suporta mais, porque você tem que fazer uma coisa que você tenha que fingir. Você tem que fingir que gosta, tem que fingir que quer, sabe? É o mesmo que fazer uma faculdade porque os pais querem que você faça uma faculdade X. Aí você vai lá e tem que fazer a faculdade X. É a mesma coisa. Você começa a fazer por conta para ter uma boa relação com os pais. Pra mim não vale isso. Pra mim não vale. A minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eu nunca quis fazer medicina. Eu nunca quis fazer medicina. E eu não fiz. A minha relação não mudou com ela. A minha relação não mudou. Continua a mesma coisa. A única coisa que mudou foi que eu não fiz o que ela queria que eu fizesse. Só pra ela ficar feliz, eu vou ter que me sujeitar a ficar 4 anos em uma. Primeiro eu ia ter que, né, estudar pra caralho, porque eu sou burro pra cacete. Eu ia ter que estudar pra caralho pra passar naquela porra daquela prova, pra conseguir uma boa nota e conseguir chegar na medicina, que é difícil pra cacete. E aí, depois disso, eu ia ter que me sujeitar a 4 anos, se eu não me engano, né? Fazendo a faculdade e tudo mais. Depois, mais uns 2 anos, eu acho. Eu acho que são 2 anos de residência. Caralho, eu ia gastar pelo menos, cara, 10 anos só pra me formar. E me formar em um negócio que eu não quero, que eu não queria. Que eu não iria querer fazer. Me formar só para a minha mãe ficar feliz? Não, cara. Não, a minha mãe queria fazer medicina. Mas é que, cara, cada um tem a sua vida. E eu fazer medicina. Ela queria que eu fizesse medicina também porque dava muito dinheiro, né? Medicina dá dinheiro. Só que. Aí que tá. Eu ia ser rico se eu fosse médico. Ia ter muito dinheiro. Muito dinheiro. Ainda mais que eu tenho educação financeira. Desde. Tenho educação financeira desde os meus 20 anos, acho. 20, 21? 21, eu acho. Que eu tenho uma educação financeira boa. Eu nunca fui um cara muito impulsivo na hora de comprar as coisas. Então, esse tipo de gasto não ia ter, mas. Depois, quando eu cheguei nos 21, 22 anos, eu não me lembro mais ou menos qual foi, mas é mais ou menos nessa época em que eu mudei a cabeça porque eu não tinha. Eu estava cansado de ter que contar coisas para comprar, sabe? Contar moedas. E aí eu consigo, agora eu já estou uma cabeça completamente diferente. Isso iria acontecer de todo jeito. Quando o choque de realidade. Sou uma pessoa que quando que aprende com os outros errando. E quando eu erro e acontece e tem um choque, assim, um baque, eu aprendo de primeira. Eu não insisto. Eu aprendo de primeira. Então, isso iria acontecer. Eu iria ter um baque lá, eu ia me fuder muito, gastando muito com o dinheiro de médico, salário de médico, mas eu ia aprender rápido. E aí, eu estaria provavelmente rico. Então, tipo, se fosse pelo salário, eu faria medicina. Eu faria. Mas eu não ia me sujeitar a todo esse tempo fingindo querer ser uma coisa que eu não quero ser. Fingindo um interesse em uma matéria que eu não quero, que eu não tenho interesse nenhum. Então é assim, tipo. Mas aí por 1 milhão você faria, que não sei o quê. Cara, eu não tenho preço. Eu não tenho preço, tá? Eu não faço as coisas que eu não quero por conta de dinheiro, não. Eu tenho alguns princípios, cara. Tenho princípios. E um deles é não me vender. Não me vender. Eu não me vendo, seja qual for. Senão, eu nem estaria fazendo isso, cara. Eu estaria fazendo o que dá muito mais dinheiro. Eu estaria na medicina.
realmente. Eu estaria fazendo psicologia agora, né? Que as pessoas estão tudo dodói da cabeça, aí a psicologia é uma área que vai crescer. Então, se você tem alguma facilidade de lidar com as pessoas e entender os pensamentos delas e ser um bom ouvinte, você pode fazer psicologia e vai ser um mercado muito abrangente, muito mais fervoroso no futuro. Só não seja um profissional merda, tá? Porque o que eu vi de gente, de profissional merda trabalhando nisso é impressionante. Mas é isso aí, eu acho, cara. Não tem mais nada pra falar, eu acho. É, bom. Eu fui nessa pizzaria. Eu acho legal, cara. Eu acho legal ser lugares temáticos assim, mas, cara, eu não iria de novo nesse lugar, não. Tipo, é um lugar legal, bom, a pizza é boa, mas eu não iria de novo. A não ser que fosse um aniversário de criança, por exemplo. Porque aí é um ambiente para crianças. Se eu tivesse um filho, eu ia levar ele lá. Se eu tivesse. Eu tenho um sobrinho pequeno, eu poderia levar eles para lá. Primos pequenos, crianças. Se tivesse, você tem que ir. Eu iria nesse lugar. Eu não gosto de dar nomes no lugar, não quero citar nomes porque. Primeiro, eu não estou ganhando nada por isso. E segundo, eu já desci a lenha na forma como eles trabalham em algumas coisas que eles têm que fazer. E se eu precisar de um trabalho lá, eu não vou ter. Mas eu não me sujeitaria mesmo de qualquer jeito. Mas foda-se. Eu não gosto de dar nomes. Dar créditos assim não é legal ainda mais, né? Mas assim, eu iria lá se eu tivesse alguma criança na minha família pra levar pra lá. Eu sou dindo de uma criança. Vou levar ela pra uma pizzaria. Vamos numa pizzaria lá. Levar ela lá. Pô, vai ser mó legal. Aí, aí sim. Mas eu e a minha mulher, como fomos. Não. Não. Não dá. Tipo, não é um ambiente tão bom assim pra adulto. Entendeu? Não é propício para a gente. É muito mais para as crianças, adolescentes, esse pessoalzinho aí que não vive sem ver filme de herói, que só vê filme de herói, por exemplo. Esse pessoal aí é o público-alvo. E é um pessoal mais infantilizado, porque eles só veem filme de herói. E o mundo deles é isso. Então, esse é o público. Esse é o público. É um lugar mais familiar, é um lugar mais família. E para essas pessoas, esses jovens adultos, não é o meu. Não é o meu. Mas é isso aí. Eu vou encerrando por aqui, eu acho. Acho que eu falei muita coisa já. Eu não tenho mais o que falar sobre esse lugar. Eu vou soltar esse podcast atrasado, sinto muito. Mas aconteceram algumas coisas e eu não consegui fazer a gravação, então tá atrasado. Mas o planejamento de semana que vem ele vem no dia certo, terça-feira, certo? Terça-feira, 8 horas da manhã. É isso. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou aí, curte, comenta, compartilha. Fala qualquer coisa, cara. Fala ABC, sei lá, qualquer merda. Fala. Me diz aí o que você faria, até onde você iria por dinheiro. Mas tem que ser uma coisa séria, né, cara? Pô, eu iria dar um socão no meu amigo e dar um tiro no meu amigo, essas coisas assim, pô. Piada, porra. Eu tô falando até onde você iria, até onde você se sujeitaria no mercado de trabalho pra ganhar o seu suado salário de CLT. Até onde você iria? Porque tem aquelas propagandas das marcas em que as pessoas são obrigadas a ficar fingindo felicidade e dançando no meio das propagandas. Fingir que estão felizes. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Aquelas propagandas, elas mesmas, em que as pessoas têm que fingir essas coisas. Você acha que elas estão felizes? Elas não estão. Elas estão provavelmente querendo se matar.
né? Elas estão provavelmente querendo desviver. Ai, meu Deus, cara, não posso. O YouTube não consegue falar, não consigo falar palavras no YouTube, cara. O YouTube tá muito, muito chato, cara. Mas elas não querem estar fazendo isso, mas elas são obrigadas, porque senão elas são demitidas. Então, você se sujeitaria a fazer esse tipo de coisa? Pensa assim, você se sujeitaria a fazer aquelas propagandas completamente vergonhosas que as empresas fazem, os funcionários fazer é foda. As empresas obrigam o funcionário a fazer, ou você não se sujeitaria a isso? Fica aí o questionamento. Muito obrigado por você me ouvir até aqui. Se você aguentou ouvir isso, não sei como você aguentou ouvir isso. Eu não entendo como é por que alguém iria querer ouvir essa merda aqui. Mas é isso aí. Programação normal semana que vem. Deixe seu like aí, comenta, compartilha, sei lá, faz alguma coisa aí, ou não faça nada também, cara, não sei, faça o que você quiser aí, cara. Eu não tô muito na vibe de ficar pedindo esse tipo de coisa, mas, sei lá, é bom, né? É bom pedir, não custa nada, se inscreve aí, não custa nada, dá um like, segue no Spotify se você quiser só ouvir o áudio também. Se você não tem o YouTube Premium, né? Você vai no Spotify e tamo feito aí, tamo junto. Obrigado aí por me ouvir. Eu vou me despedindo. Valeu, falou, eu fui.